Após essa cena de filme de terror, eu desliguei o computador, deitei na minha cama e comecei a imaginar o que era aquilo. Muitas perguntas vieram na minha cabeça. Será que eu matei? Um jogo desse poderia fazer algo assim? Meu primo me olhava com uma cara de que não era de repressão, mas de pena, e com um sentimento de me livrar de algo. Pelo menos foi o que me pareceu, que ele se tivesse se libertado. Meus olhos começaram a pesar. Eu lutei para deixá-los abertos, e na terceira vez, eu apaguei. Nessa noite, eu tive um sonho. De repente, uma multidão estava à minha volta. Alguns pareciam queimados, outros pálidos como fantasmas. Acordei com meu primo me sacudindo. Ele olhou para mim e falou: "Você sonhou com pessoas mortas, não é?" Eu respondi: "Como você sabe disso?" Ele sentou do lado da minha cama e começou a me contar a seguinte história. Eu também comecei a sonhar com pessoas, mas também sempre as mesmas pessoas. Mas a diferença é que depois que meus pais morreram, eles também apareciam em meus sonhos. Desde então, eu nunca mais dormi, porque eu não aguentava ver mais essas pessoas nos meus sonhos, gritando, chorando, crianças procurando pelos pais. Hoje, em seus sonhos, eles estavam em silêncio. Amanhã, os gritos virão, e ainda vão piorar a cada dia. Eu não quis dormir mais, estou buscando alguma resposta do que seria, o porquê eu sonho com essas pessoas, que eu nem conheço. Mas, depois que você começou a jogar, os sonhos começaram a desaparecer. Eu só digo, pare, antes que seja tarde demais. Eu tinha muitas perguntas para fazer, como, onde você tinha conseguido? Por que você fez aquilo? Se eu estou morando com um assassino em série, gostaria de pelo menos uma chance de me defender, ou pelo menos de destruir o computador. Desliguei o computador, deitei na minha cama e comecei a pensar, por que não usar esse tipo de poder para algo maior? Punir aqueles que a lei não faz? Tentei não pensar muito nisso. Pensei em parar por um tempo de jogar para ver se os sonhos não me atormentariam por mais tempo. Infelizmente, eu estava redondamente enganada. As coisas foram piorando. Eles não queriam apenas gritar, eles queriam me tocar, como se estivessem buscando uma saída do sofrimento eterno, cujo foram aprisionados. Resolvi fazer um teste. Peguei um jornal local onde apareciam notícias de assassinatos, estupradores, pedófilos e outras escórias do mundo. E o primeiro nome para testarmos foi Billy Jenkins, 55 anos. Ele foi acusado de matar 2 pessoas e ainda estuprar a esposa de uma das vítimas. Ele saiu da prisão em menos de 2 meses, porque era amigo de um político da cidade. Ele atualmente é secretário do prefeito. E você se pergunta como um verme desses consegue um cargo assim? Não precisamos nem ser detetives para decifrar isso. Puxei minha cadeira, sentei perto do computador e automaticamente o jogo se iniciou. Mas eu não expliquei nada. Foi como se ele quisesse isso. O jogo abriu e uma janela apareceu escrita algo que não compreendi. E depois, essa janela fechou e o jogo começou. Eu criei uma casa pequena. Ela era repleta de abajur, sons, tomadas e fazia ela constantemente mexer em cada um deles até eles quebrarem e causarem um pequeno acidente. Demorou mais ou menos 1 hora para acontecer. Alguma coisa. Um abajur começou a piscar. Eu o mandei usar o abajur e então aconteceu. Após a cena de ver o personagem ser eletrocutado, fiquei pensando se teria funcionado. Era algo que gostaria de ter certeza. Após a cena em que a morte aparecia para levar o corpo dele, apareceu aquela tela e com isso, deseja continuar o jogo? Eu escolhi que não. Eu não estava com vontade de ter mais assassinos nos meus sonhos, mas eu acredito que cedo ou tarde eu teria que levar isso adiante. Clicando em não, apareceu isso, deletando casa. Em seguida, o jogo se fechou. Um ruído novamente começou a sair das minhas caixinhas de som do meu computador. Ele desligou sozinho e não me deixou fazer mais nada depois de ter clicado em não. Resolvi levar ele a um técnico, mas quando fui puxar os cabos para desligar os ruídos que saía do áudio,
ficou mais alto e uma voz gritou: "Não desligue!" Por um momento, pensei que fosse alguma brincadeira de mau gosto do meu primo, apesar de que eu tenho quase certeza de que não foi ele, porque ele já passou por muita coisa para brincar com isso. Acendi o cigarro. Fiquei olhando para a janela e tentei me acalmar um pouco. Logo mais no jornal da televisão, o apresentador comunicou que o secretário do prefeito, Billy Jenkins, foi encontrado em casa, eletrocutado, após ter retirado uma lâmpada de seu abajur. E foi nesse momento que vi o que poderia fazer. O poder que eu tinha dentro do meu quarto. Controlar o destino das pessoas. Acabar com meus desafetos. Algo dentro de mim nesse dia me mudou completamente. E o mais interessante é que eu estava gostando disso. 2 meses se passaram. Comecei a juntar jornais antigos sobre assassinatos, fotos de criminosos procurados. Meu primo fazia o mesmo, sem me questionar. Será que ele tinha o mesmo senso de justiça que eu? Não me importava. Eu só gostaria de ver aqueles que causaram algum tipo de sofrimento pagar por seus crimes. Eu quero viver em um mundo onde não precise mais ver injustiça, mesmo que eu tenha que viver sozinha. Começamos a limpar todo dia, um por um. Cada criminoso escondido aparecia de repente nos jornais, como se houvesse algum tipo de doença que causasse acidentes. Era assim que foram chamados essas mortes, a epidemia dos acidentes. Empresas de aparelhos elétricos recebiam multas. Algumas tiveram que fechar, porque não conseguiam explicar como que os aparelhos deles matavam pessoas, ou como fogões de repente transformavam a casa em um festival de 4 de julho. Devo admitir que as coisas para mim não estivessem também muito comuns. Cada morte que acontecia, uma nova mancha aparecia no meu pescoço. A cada morte, um ponto novo aparecia no meu pescoço. Eu sentia um peso e durante a noite, nos meus sonhos, eu sempre sonhava com alguém apertando ele, me deixando sem respirar e até mesmo me impedindo de virar para trás e ver quem estava segurando meu pescoço. Contei isso para meu primo. Ele disse que isso nunca havia acontecido com ele. Isso me fez pensar. Como assim nunca tinha acontecido? Acho que pelo menos eu estava bem na hora de pôr um fim nisso. Antes de tentar retirar meu computador, ouvi novamente o mesmo grito. Não desligue! Ouvi novamente. Meu primo estava com um olhar morto e de boca aberta como se estivesse preparado para me engolir. Não dei atenção. Arranquei meu computador com todas as minhas forças, não ligando para os cabos, tomadas ou até mesmo o CD. O peguei junto, levei para o meu quintal. Meu pai guardava um galão de gasolina para caso houvesse alguma emergência. Quando voltei com um galão de gasolina, meu primo estava na frente do computador com os braços abertos e disse: "Você não pode acabar com isso. Eu não criei isso tudo só para uma fedelha maldita queimar tudo e acabar com o trabalho que tivemos. Você não vê? Nós podemos limpar o mundo inteiro com isso. E a única coisa que iria custar era a sua vida. Pense comigo. Acabar com a escória de um universo somente em troca de uma vida de uma pessoa inocente." Nesse exato momento, meu pescoço começou a ser apertado novamente. Eu resisti. Empurrei meu primo no chão e joguei gasolina no computador nele. Também, e enquanto ele ardia no fogo, eu respondi: "Eu nunca me importei com quem o matava. Sim, eles foram uma escória. E agora te pergunto, e depois que eu morresse, buscará outra pessoa inocente para usar? Continuará tudo a mesma coisa e vou parar com isso agora." Fiquei feliz em ser fumante viciada. Atirei meu isqueiro no computador e os dois queimaram. Eu não senti nenhuma pena do que tinha feito, porque acredito que fiz a coisa certa. Uma vizinha assistiu tudo e chamou a polícia. Fui encaminhada para um reformatório, como eu ainda era menor de idade. Mas aos 18 anos de idade, acabei sendo encaminhada para uma prisão, e é onde estou hoje. Acredito que ninguém vai encontrar essa história depois que eu me suicidar.
Minhas últimas palavras sobre isso? Eu não me arrependo de nada.